Port Venus estava bem à frente. Com a maré dos piratas e a queda do arquipélago do Báltico, o porto estava agora em expansão. Inúmeras rotas de navegação foram abertas, e quanto mais perto chegava do porto, mais navios podiam vir. O porto já havia se expandido várias vezes, e não havia problema em acomodar mais de 100 navios agora. Isso foi algo que Leylin considerou ao escolher o local. Sua escolha de um porto largo em águas profundas mostrou sua previsão. A doca estava lotada de pessoas, embora houvesse também uma reunião de alguns que estavam fora do comum. Algumas pessoas na frente usavam trajes nobres magníficos, e a excelente visão de Leylin permitia que ele visse vagamente alguns rostos familiares. Bem na frente estavam Jonas e sua esposa. Madame Jonas estava agitando um lenço branco em sua direção, ocasionalmente enxugando as lágrimas. No momento em que ele saiu do barco, Madame Jonas se lançou nos braços de Leylin antes que ele pudesse cumprimentá-la. "Ó, criança! Meu filho! Como você pode ser tão insensível a ponto de nos deixar para trás por tantos anos?" Ao ver isso, Leylin só pôde acenar para o barão Jonas e começar a consolar sua mãe. "Bem, já chega, querido. O retorno de Leylin é algo para ser feliz." Barão Jonas parecia muito mais velho agora. O cabelo em suas têmporas já estava grisalho, mas ele parecia estar em boa forma. A severa determinação que ele tinha de seu tempo nas forças armadas havia entorpecido. O que restou foi graça, calma e firmeza de poder. "Pai, eu voltei." Leylin sorriu e fez uma reverência. "É ótimo que você esteja de volta." O barão Jonas concordou com a cabeça e depois levou um casal de crianças que tinham cerca de 5 ou 6 anos de idade. "Estes são seus irmão e irmã, Jake e Sherlin. Venha conhecer seu irmão." "Irmão! Irmão!" Os dois pares de olhos continham inocência e medo dentro deles. Eles ainda estavam em uma idade de ignorância, mas ainda ouviam seu pai e docemente chamavam por ele. "Milímetro." Leylin assentiu. Leylin sentiu a linhagem de seu pai nessas crianças, mas elas não tinham o sangue de sua mãe. No entanto, isso era comum entre a nobreza. As crianças nascidas de concubinas não tinham status algum, tornadas óbvias apenas pelo fato de a mãe delas não ter aparecido. Como filhos de concubinas, o máximo que podiam fazer era entrar na igreja de um deus ou se tornar a governanta de outra família nobre, a não ser, é claro, que Leylin estivesse disposto a dividir e entregar parte de seu território a eles. Como não representavam ameaça ao status de Leylin, Madame Jonas não era hostil a eles. "Olá, Jake." "Oi, Sherlin." Leylin agora agia como um gentil irmão mais velho. Embora não soubesse que isso aconteceria, ele ainda conseguiu produzir presentes rapidamente. Uma linda boneca de pano e mocassins intrincados que ele produziu fizeram as crianças vibrar. Leylin preparara há muito tempo um navio cheio de presentes para distribuir e, naturalmente, não se importaria de dar mais 2. "Vendo você sendo tão amigável me deixa à vontade." Barão Jonas assentiu com satisfação. O que Leylin estava fazendo era deixar claro. No mínimo, ele não precisaria se preocupar sobre como seus filhos seriam criados depois que ele falecesse. Com base em sua compreensão de Leylin, ele definitivamente sabia que, quando se tratava de conspiração e força, o par definitivamente não poderia se igualar a ele. Agora, só posso esperar que Jake e Sherlin saibam estar contentes com o que eles têm. Barão Jonas suspirou por dentro. "Jacob! Leon!" Leylin cumprimentou algumas outras pessoas, passando-lhes os presentes. "Jovem mestre Leylin." Jacob e Leon se curvaram respeitosamente, parecendo emocionais. Eles pareciam ter envelhecido um pouco e já era hora de se aposentarem. "Tem sido difícil para você." Leylin examinou a área e então viu o sacerdote de ouro da deusa da riqueza, Xena. "E sacerdote Xena? Há quanto tempo?" "Já faz um bom tempo." Xena ainda mantinha sua aparência quando jovem. A glória dos deuses permitiu que ela retardasse seu envelhecimento, a tal ponto que ela manteria sua aparência jovem mesmo na morte. O olhar em seus olhos, no entanto, mostrou como ela amadureceu. "Tenho muitas coisas para discutir com você em relação a Port Venus e nossa futura cooperação."
Pelo que parece, acho que será melhor para mim visitá-lo no futuro, o padre falou atenciosamente. Leilin assentiu. Não houve mudança na administração da Igreja da Riqueza aqui, mas houve nos outros dois. Havia novos bispos para o Deus do conhecimento, Ogma e o Deus do sofrimento, e o Mater. Eles se encontraram com Leilin individualmente, conhecendo como ele fazia. Venha para a Torre do Mago hoje à noite. Eu tenho algo para lhe mostrar. Ernest continuava o mesmo de sempre, saindo depois de lhe dar algumas palavras, como se ele tivesse um experimento importante para tratar. O canto dos lábios de Leilin se curvou ligeiramente. Neste ponto, a Torre do Feiticeiro deveria ter sido concluída. Ele tinha certeza de que seu mestre queria discutir algo relacionado a isso. Quando chegar a hora, espero que meu progresso não o assuste. Depois da complicada e desordenada cerimônia de boas-vindas, Leilin retornou à sua vila em Port Venus. Com a maturação e desenvolvimento desta área, o núcleo de toda a ilha mudou para esta área, transformando a mansão em um resort. Jovem mestre! Jovem mestre! Duas belas criadas estavam à espera no interior da vila, com os olhos vermelhos ao verem Leilin. Claire, Clara. Leilin assentiu. A dupla parecia ter amadurecido um pouco e parecia à beira das lágrimas. As decorações no quarto não mudaram nada. Leilin colocou as mãos atrás das costas e olhou em volta. O arranjo dos móveis, tapetes, cortinas e afins era o mesmo de quando ele saiu. Madame temia que o jovem mestre se sentisse desconfortável depois do seu retorno, por isso mantivemos a aparência da sala. Claire falou suavemente. Ela agora se tornará uma mulher forte. Leilin suspirou por dentro. Nesta idade, a maioria das empregadas da mansão provavelmente teria se casado. O fato de eles ainda estarem aqui definitivamente tinha algo a ver com ele. Antes que ele dissesse uma palavra sobre isso, até mesmo o pai dessas duas lindas irmãs, a velha governanta Leon, não ousaria tomar nenhuma decisão. Às vezes, uma mera ideia de alguém com poder poderia causar uma enorme mudança na vida das pessoas abaixo. No entanto, Leilin não tinha outros pensamentos sobre isso. O que foi passado foi passado. No máximo, ele poderia apenas dar-lhes mais alguma compensação. Ferva um pouco de água. Vou tomar um banho antes de dormir. Já tive o suficiente de vida no mar. Ordenou Leilin, e as irmãs logo fizeram o que ele disse bem. Leilin não teve muito tempo depois de um breve descanso. Muitas coisas haviam se acumulado quando ele se foi. Primeiro foi o banquete de vinho à noite para receber seu retorno, e também incluiu interação com alguns outros poderes. Ele teve que ir assistir. Depois disso, Leilin foi ao escritório do Barão Jonas. A sala de estudos do Barão era muito maior do que antes. Havia um aroma fraco do vermelho escuro Semen-Oveniae, e estava iluminado com luzes mágicas. As condições eram muito melhores do que antes. O Barão Jonas sentou-se à escrivaninha e observou seu filho. Você fez bem, meu filho. Você é meu orgulho. É uma pena sobre o norte. Não temos escolha a não ser deixar o território Violeta, mas o título do Barão Violeta pode ser passado para seus outros herdeiros. Leilin mencionara seu título no norte para o Barão antes. Seu território Violeta estava nas mãos de orcs ou de criaturas, tendo se tornado parte do Império Orc. Era impraticável esperar recuperá-lo. No entanto, o que o Barão Jonas priorizou foi o título de Barão que poderia ser passado através das gerações. Isso era muito melhor do que os títulos dos nobres no tribunal e também podia ser transmitido através das gerações. Leilin havia perdido seu território através do caos da guerra, mas seu título não havia sido roubado dele. Uma perda de território era uma humilhação indescritível para muitos nobres, mas eles ainda mantinham seus títulos. Já passando o limiar do status, eles poderiam subir nas fileiras com muito mais facilidade em outro lugar. Mesmo com a perda da terra no norte, não foi difícil conquistá-la em Dambrat. Ainda havia muitas ilhas desertas nos mares exteriores, e com algum trabalho, o baronato hereditário de Leilin poderia ser transferido para Dambrat. Nesse caso, a família Faulen teria 2 barões para passar, então, em certo sentido, sua força dobraria. Talvez o barão tenha visto a capacidade de passar a terra como algo digno de ser feliz.
Com a força atual da nossa família e as relações comerciais, não será difícil influenciar o rei. Você também é nobre, e enquanto a sua terra estiver nos mares exteriores e não afetar os interesses dos outros nobres no continente, não deve haver muitos contra você. Barão Jonas falou com confiança. Mesmo agora, seus olhos ainda estavam treinados na terra dos nobres, assim como os lucros do comércio. Leilin ouviu, recusando-se a responder. Seu único alvo era a imortalidade, mas pessoas diferentes tinham vários caminhos e ideias. Ele não forçaria nada no barão. Que tal o Marquis Tim? Ele fez algum problema para nós? Ele. Depois de voltar da capital, ele se tornou mais honesto. Na verdade, eu chamei você de volta para outros assuntos. Barão Jonas ficou sério neste momento. O que é isso? A carta dizia apenas que alguns problemas surgiram, então Leilin não tinha ideia do que se tratava. Traços de demônios e demônios estão se tornando mais comuns nos mares exteriores. A igreja de Sirik está subindo, e os bárbaros voltaram e estão se expandindo. Barão Jonas falou sem entusiasmo.